Agora a gente vai otimizar os lances da nossa campanha da rede de display. Bom, basicamente, quando a gente deve otimizar? Não existe um tempo específico, tá? Tudo vai depender da performance da sua campanha. Geralmente a gente otimiza aí de 7 em 7 dias, pode ser até menos se estiver gastando e não estiver dando resultado. Mas basicamente é legal você otimizar quando ela tiver pelo menos 1000 impressões, que é um volume ok, e se ela já tiver gasto quase o valor do seu produto ou do seu serviço. Por exemplo, se você trabalha como afiliado, a sua comissão é R$50, você viu que a campanha já gastou 40, não te deu muitos resultados, já passou da hora de você otimizar. Senão você vai continuar gastando e não tendo resultados na sua campanha. As métricas que a gente deve analisar vão depender muito do nosso objetivo. Então, se o seu objetivo é gerar uma ação, você tem que analisar a métrica de conversão. Se o seu objetivo é intenção, geralmente na rede de display, a gente quer que a pessoa saia do site, né, do concorrente e vá até o nosso site. Então, a gente tem que analisar ou clique ou conversão. Clique se a pessoa só vai até o seu site, ou conversão se você quer que ela tome uma ação dentro do seu site. E se o seu objetivo for recordação, geralmente é muito usado em lançamentos, aulas ao vivo, como um lembrete mesmo, você usa cliques ou impressão. Impressão se você não tiver um site, você só quer lembrar a pessoa que ela veja o anúncio, e clique se você tem um site, a pessoa vai ter que entrar no seu site para lembrar desse lançamento dessa aula ao vivo. Visto isso, agora a gente já sabe quando otimizar e quais métricas analisar. Eu fiz aqui um checklist da otimização. Lembrando que isso aqui não é regra, tá? Existem muitas outras coisas que você também pode otimizar. Com o tempo você vai desenvolver esse senso de otimização e saber o que você pode alterar ou não. E não tem como eu falar, você vai alterar isso e vai melhorar o resultado da sua campanha. Não tem como saber, tudo é teste, tá? Pode ser que eu fale uma coisa que não funcione para sua campanha, pode ser que você faça outra coisa e funcione melhor. Então nada que eu tô dizendo aqui é regra, é só um checklist para vocês terem uma noção de como começar a otimizar suas campanhas. O primeiro item é uma coisa que acontece bastante, quando a campanha não está gastando o orçamento que você colocou diário. O que você faz? Você volta uma casa nas otimizações. Então, por exemplo, o objetivo é cliques. Não está gastando, você volta para impressões. Se não está gastando com impressões, não tem como você voltar a outra casinha, porque aí já está na primeira, né? Tem algum problema aí na sua campanha, provavelmente orçamento baixo. Agora, se você está com conversão, não está dando venda, volta para clique. Não está dando venda, volta para impressões e por aí vai. Você vai voltando uma casinha nas otimizações. Agora, se sua campanha estiver gastando, estiver dando aí alguns resultados, por exemplo, ela está em cliques e você quer gerar vendas, você já pode mudar ela para conversão. Geralmente a gente muda para maximizar cliques, a gente não faz uma alteração tão brusca, mas como eu falei, tudo é teste. Se você quiser mudar direto para conversão, você pode. Aí você vai mudando sempre uma casinha para frente. Então, campanha não está gastando meu dinheiro, uma casinha para trás. Ela está gastando uma casinha para frente para mudar o nosso objetivo final, tá? Ela tá em cliques, mas nosso objetivo final é conversão, então a gente já pode mudar esse objetivo. O terceiro tópico são os lances, tá? Eu já falei para vocês na aula de estratégias de lances como funciona, mas basicamente você tem que ter o seu CPC ou o seu CPM, depende do objetivo que você escolheu, pré-definido. Então, por exemplo, eu quero gastar R$1 por clique. Se tiver mais de R$1, né? Por exemplo, eu quero gastar R$1 por clique. Se tiver menos de R$1, eu posso aumentar o meu orçamento. Se tiver mais de R$1, eu diminuo o meu orçamento. E se tiver R$1, eu mantenho o meu orçamento, tá? Porque já tá dentro do meu CPC esperado. Então, vamos vir aqui na campanha. Vim aqui na campanha da rede de display. Essa campanha a gente criou somente com um grupo de anúncio, tá? A gente criou de uma forma bem simples de entender, mas quanto mais grupos de anúncio, mais demorada vai ser a sua otimização. Então, nesse grupo de anúncio, eu coloquei o CPC máximo de R$1. Aqui a gente consegue ver que o CPC médio está de 50 centavos, ou seja, está a metade do meu CPC máximo. O que eu posso fazer nesse caso? Se ele está menor, se o meu CPC está menor, se está mais baixo do que o meu esperado, eu posso aumentar o meu orçamento. Então, eu vou vir aqui no meu CPC e eu vou aumentar. Como ele está exatamente a metade, eu vou duplicar o meu orçamento. Ó. Vou duplicar o meu CPC máximo, de R$1 ele foi para 2, justamente porque o meu CPC estava a metade do que eu tinha colocado. Então, eu vim aqui, aumentei 100%. Ana, eu preciso aumentar 100% o meu CPC? Não, não existe regra de quanto você deve aumentar ou quanto você deve diminuir. Isso vai do seu senso, você tem que analisar aqui, bom, meu CPC está muito acima do meu esperado, então eu vou abaixar bastante o meu
CPC. Ou então, ele está um pouquinho acima, então eu venho e abaixo um pouco menos. É um senso que você tem que desenvolver para poder entender quanto diminuir ou quanto aumentar o seu CPC. Feito isso, agora a gente vai otimizar as idades, tá? Então a gente vai analisar quais estão melhores e também analisar o CPC individual de cada faixa de idade. A gente vai vir aqui do ladinho, informações demográficas, idade. E aí, tudo bom? Passando aqui, interrompendo a sua aula para saber se você está gostando da aula, tá? Você pode comentar aqui abaixo, tá, as suas dúvidas na aula e eu posso te dar esse suporte 100% gratuito respondendo o seu comentário. E lembrando que aqui, ó, nesse cantinho, ele tem um botão vermelho onde você pode se inscrever no nosso canal e assim participar, né, dessa comunidade, tá? E ajudando a gente a entender todas as suas dúvidas, beleza? Espero que você esteja gostando da aula. Pode continuar seus estudos. Aqui a gente consegue ver quantos cliques teve cada faixa de idade e o CPC médio de cada faixa, ó. Então vamos analisar. O que a gente mais teve cliques foram de 25 a 34, de 35 a 44 e de 18 a 24. A gente teve um volume aí considerável. O de 45 a 54 eu vou deixar também que ele teve 11 cliques. Agora, os demais aqui de baixo, 55 a 64 não teve nenhum e mais de 65 teve um. Então, a gente sabe que a nossa persona não tem mais de 65 anos. Por esse motivo, eu já vou excluir. Provavelmente essa pessoa foi uma curiosa, né? Então, a gente vai vir aqui em editar e excluir do grupo de anúncio. Você não precisa necessariamente excluir as faixas etárias, você pode simplesmente abaixar o orçamento. Se teve, por exemplo, 5 cliques, você pode aumentar o orçamento para você ver se você consegue um volume maior. Ou então, se está tendo bastante clique e o custo está alto, você pode diminuir um pouco o orçamento para baixar o seu CPC. Vamos ver aqui o CPC médio, 46, 52, 57, 44. Tá ok, tá tudo dentro do esperado. Eu vou aumentar o CPC de 25 a 34, porque a gente está tendo um volume bom. Então, eu vou vir aqui em editar, alterar ajustes de lance, e eu vou aumentar 30%, tá, dessa faixa de idade, porque tá me dando um volume bom, o custo tá baixo, tá a metade do meu esperado, então vou aumentar o orçamento dessa faixa. Que mais? Esqueci de falar do desconhecido. Ó. O desconhecido a gente teve 7 cliques e o custo por clique de 50 centavos. Então, nesse caso, eu poderia manter ou poderia aumentar também. Eu vou aumentar para ver no que dá. Pode ser que dê ruim, mas a gente vai aumentar para testar. Vou aumentar 30% também. E, por fim, vou aumentar também, ó, de 45 a 54, porque ele me deu 11 cliques, né, um volume um pouco baixo, porém o custo por clique está muito barato. Então, eu posso vir aqui e ajustar o lance também uns 30% para ver no que dá. Você pode também alterar para mais, né, adicionar 100%, né, dobrar o seu orçamento, mas aí tudo depende do valor do seu CPC. Bom, as idades já foram otimizadas, a gente pode otimizar o sexo também, vamos ver aqui como que tá. Ó, desconhecido a gente teve somente um, custo por clique médio de 40 centavos. Eu vou pausar esse aqui porque ele não me deu volume muito bom, então eu vou vir aqui e vou excluir ele. E eu posso ver aqui que o masculino me deu um volume maior que o feminino. Eu não vou pausar o feminino porque o nosso público é de ambos os gêneros, mas como o meu CPC está exatamente a metade, eu vou vir aqui e vou alterar o ajuste de lance para 40% para a gente ver o que vai dar. Pronto, otimizei aqui o sexo. Aqui do lado a gente tem também status parental. Ó, você pode, por exemplo, retirar o desconhecido, teve só 4 cliques. Ou eu vou manter, porque acho que isso não interfere tanto. Renda familiar também você pode otimizar. Como eu já falei para vocês, eu não recomendo mexer muito nisso. Mas se você quiser aumentar o CPC de algum específico, por exemplo, 10% com maior renda, tive 10 cliques. Eu posso vir aqui e alterar o ajuste de lance, né, aumentar em 30%. Tô fazendo essa alteração somente para teste, tá? Mas nas demais vezes que a gente testou, mexer nessa renda familiar não deu muito certo, mas como eu já falei para vocês, nem tudo é regra. Pode ser que para você funcione bem, principalmente se você vende um produto de ticket muito alto ou até muito baixo. Aqui a gente também tem os canais, então se você tiver selecionado algum canal dentro da sua campanha, você pode ir otimizando eles aqui. Da mesma forma que você otimiza o sexo, a idade, analisando o volume que teve e também o CPC
né? Se tiver alto, você diminui, se tiver baixo, você aumenta e se tiver dentro do esperado, você mantém. E por fim, os dispositivos. A gente vai vir aqui e a gente consegue ver celulares, computadores, tablets e telas de TV. Assim como a idade e o sexo, a gente vai analisar quais estão melhores, né? Analisar também o volume que teve e o CPC individual de cada um. Então, vamos lá ver. Ó, o CPC médio também tá bem baixo. Eu até esperava que fosse ficar um pouco mais alto que R$1, que foi o que eu coloquei. Se o seu tiver mais alto, você vai abaixando gradativamente. No meu caso aqui tá tudo dentro do esperado. O CTR tá ok também. Tem que ser pelo menos aí acima de 1%. Quanto maior, melhor. E eu posso ver aqui que em tablets e telas de TV, ó, tablet eu tive apenas um clique e tela de TV não tive nenhum. Então não faz sentido eu deixar esses dois dispositivos na minha campanha, já que eles não estão tendo um volume considerável. Alterar ajuste de lance, vou selecionar aqui os dois. Vou colocar diminuir e vou diminuir em 80%. Já que a gente não consegue excluir, a gente vem e diminui bastante, né? Para que o Google gaste o nosso orçamento nos celulares e computadores, que são os dispositivos que estão dando mais cliques na nossa campanha. Ó, aqui aparece o quanto a gente diminuiu. Se tiver aumentado também aparece para você ter um controle melhor. E basicamente é isso. Dessa forma você otimiza os lances da sua campanha. Eu fiz esse checklist para ficar mais fácil. Se você tiver colocado canais, né, dentro da sua campanha de display, você pode otimizar também da mesma forma. Não muda nada. É isso, espero que tenham entendido. O PDF vai ficar aqui embaixo para download. E até a próxima aula. Parabéns, você terminou mais uma aula. Lembrando que se você não for inscrito no canal, existe dentro do nosso canal uma playlist. E como é que funciona a playlist? Aqui no anúncio no TikTok, você tem as aulas organizadas, o passo a passo, né? Uma aula, depois vem a outra de forma organizada e assim facilitando os seus estudos no Google Ads e no Facebook Ads também. E se você não é inscrito no canal, vem até aqui esse botãozinho e inscrever e acionar o sininho, tá? Para todas as aulas, caso venha aulas novas aí para você estudar e aplicar no seu conhecimento. Aqui no cantinho tem a continuação dessa aula aqui que você está assistindo. É só clicar nesse vidinho e continuar os seus estudos. Obrigado, comentem nas aulas e eu te espero lá dentro do curso. Falou!